Fala pessoas, beleza? Vamos lá então. Esse conteúdo, mas vai ser muito difícil você achar em outro lugar. Muito difícil. Resultado de pesquisa, tá? Eu vou explicar para você agora, talvez um esquema, um conteúdo que talvez seja o mais importante para você, educador social, da assistência social. O mais importante. Afinal de contas, isso que eu estou fazendo serve para quê? Você se perguntando aí no seu trabalho. Os meninos jogam bola para quê? Para que eu tenho que fazer isso? Qual o objetivo? O que vai mudar na vida daquela pessoa? Como é que vai mudar? Como é que uma amarelinha, como é que você brincar com idosos de amarelinha? O que isso vai mudar? O que isso vai evoluir? O que isso vai acrescentar na vida deles? Psíquica e fisicamente. E aí? Intelectualmente, espiritualmente. Você sabe? É isso que eu vou te ensinar agora num esquema bacana. Tá? Você vai aprender o seguinte, você vai aprender a olhar para o público, entender o manejo e falar, esse manejo serve para esse público porque esse manejo vai produzir isso e ele produzindo isso vai levar esse público a alcançar o resultado do serviço, ou pelo menos minimamente alcançando alguns dos resultados que o serviço propõe. Agora você vai saber o que você está fazendo. Como as atividades e manejos levam os indivíduos e grupos para os objetivos do serviço. Agora a gente vai entender, você vai entender o porquê que você faz o que você faz, certo? O esquema é esse. Existe o educador social aqui, certo? Educador social. Existe o público, o seu público que você trabalha no serviço aí, certo? E existe o objetivo do serviço, os eixos, né? Afinal de contas, o serviço tem um objetivo, ele recolhe esse público, ele acolhe esse público, ele recebe esse público, e o trabalho do educador social, junto com as equipes técnicas, é tentar levar o público, ou membros desse público, a alcançar certos objetivos, né? Existem vários objetivos, e a gente tem que ir tentando fazer com que as pessoas se conectem e alcancem esses objetivos. Tá? Com uma série de atividades e dinâmicas e tarefas e tudo mais, né? Então, muito trabalho pedagógico aqui também. Então, você tem esses três. Detalhe, é nessa ordem. O educador social olhando para o público e sabendo que tem que empurrar o público para aquele resultado, para aquele objetivo, tá? Aqui você tem que eliminar números, tá? Ah, tem números? As ONGs, geralmente, eles têm aí que cumprir algumas tarefas, sim, porque, lógico, isso faz parte, a gente precisa ser produtivo. Essas pessoas, elas precisam ter essas atividades, ter essas dinâmicas, ter esses manejos, para que esses manejos causem, de alguma forma, em algum momento, algum tipo de melhora, algum tipo de ação, de reação positiva para aquelas pessoas. Então não adianta falar assim, mas tem meta, que chato. Sempre tem uma meta mínima. E é o mínimo que você precisa fazer, porque o público precisa, tá? Então já quebra essa ideia de que, mas tem uma quantidade. Tem uma quantidade que é para você produzir. O público precisa, é o seu trabalho. Normal, tá? Então, beleza. E aí você tem, então, o objetivo do serviço social, dos serviços, né, na verdade, da assistência. Beleza. E tem os eixos, né? Os eixos são exatamente aquilo que o serviço está oferecendo para o público, tá? E você tem que fazer o público chegar naquilo que o serviço está oferecendo, ofertando, tá? Então, cada ponto desse vai ter uma ação, tá? Isso daqui é legal. Tudo isso vai estar na apostila, tá? Não se preocupa. O educador. Você tem um manejo que serve para esse público. Primeira coisa. Esse manejo cumpre uma ação de modificação. Então, você tem uma ação. Tem uma amarelinha aqui, certo? E eu já percebi que serve para esse público, tá? E esse manejo da amarelinha, essa brincadeira que eu vou colocar, ela cumpre uma ação. Ela faz uma coisa, tá? Uma ação de modificação. Ela vai acionar alguma coisa nesse público. Ela vai aplicar alguma coisa nesse público, desenvolver alguma coisa nesse público. Beleza, então eu, educador social, já tenho isso na cabeça, ó. Segundo ponto, aí existe o público, certo? Vamos supor que está num pátio, aí tem um público. O público, ele é estudado, tá?
e expõe as suas necessidades para se criar os manejos. Então, o público está ali, os idosos e tal, e eles vão expor, né, a necessidade que eles têm do manejo. Aí você vai conversando, você vai sondando. Eles gostam de idosos, vai gostar de dançar, vai gostar de fazer uma ciranda de roda, vai gostar de ver um filme mais clássico, mais antigo, um bate-papo, uma conversa, contação de histórias antigas, contação de causo, né? Dependendo ali, é muito legal. Eu vou falar que um dos lugares que eu trabalhei que eu achei muito, muito legal foi um NCI, né? O Núcleo de Convivência para Idosos, é muito legal. Muito legal e é muito produtivo, tá? Então é um público que você vai estudar, né? O público ele é estudado, então o educador social tem um manejo e ele estudou esse público junto com a equipe técnica. Ele tem conteúdo para falar, esse público, dá para mim trabalhar isso, e você viu a necessidade que o público tem. O público também te deu uma necessidade, ele comunicou você de alguma forma, ou falando, ou demonstrando, né, que para o público é interessante tal coisa. E ali você sondando, beleza. Então você já vai acertando os manejos principais que você vai trabalhar com esse público. E por último, você sabe o objetivo do serviço, você sabe quais são os eixos. Vamos supor, aprender a ser é um dos eixos. Isso é real, tá? É um dos eixos. Aprender a ser. E sabe quais manejos são necessários para promover. Então, aprender a ser. Eu tenho os idosos, tenho uma brincadeira. Como é que eu vou? Eu sei o que é aprender a ser. Aprender a ser é fazer com que eles se entendam como pessoas, se entendam como idosos, se entendam como parte da comunidade, se entendam de forma psicológica, de forma emocional, de forma afetiva, se conheçam, tá? Superem algumas coisas, desenvolvam outras, uma série de trabalhos vão ser feitos aí. Então eu sei que o eixo é isso. Eu sei que eu vou ter que trabalhar tudo isso que eu falei agora, né? Trabalhar a questão da segurança emocional, de uma postura X, do desenvolvimento, de produtividade. Então eu sei quais coisas eu posso fazer para empurrar eles para alcançar esse eixo, para desenvolver isso que é tão importante para eles. Então o educador social, ele está olhando essas 3 etapas. Você está olhando essas 3 etapas. Ele está olhando para o público, você está olhando para a tua capacidade, o que você tem as cartas na manga de manejo de atividade. Manejo de atividades são 2 coisas diferentes, tá? Manejo pode ser ações que não necessariamente são atividades, tá bom? O manejo, por exemplo, é uma forma de se fazer atividade. Vou conversar com um idoso. É uma forma de conversar, é um manejo. Quando você vai conversar com um adolescente, você muda a forma de conversar. Você mudou o manejo, tá? O manejo é o mesmo, é conversa, mas você mudou a forma que ele vai ser feito, tá? Então o manejo tem muito mais a ver com a forma de como você vai fazer as coisas, certo? Essas ações. E tem as atividades em si, tá? E as intervenções em si. Então, o educador, ele tá olhando sempre para essas 3 pontas. Sempre. Eu sou educador, trabalho no CCA, meu público são crianças de 9 a 12, de 6 a 12, e os objetivos, desenvolvimento psicomotor, piriri. Tá, bacana. Então, eu sei que dá para mim fazer isso para alcançar esses objetivos do serviço, tá certo? Então, você vai fazer isso. Eu vou deixar mais claro ainda. Eu sei que você já entendeu, mas eu vou deixar mais claro ainda. Olha só. O educador precisa saber o que é um manejo e qual a sua finalidade. Então, primeiro ponto, você precisa saber o que é um manejo. Manejo é a forma em que você vai agir, tá? E existem várias ações, várias atividades, né? Então, você precisa saber o manejo. Primeiro, o manejo precisa ser conhecido. Então você precisa conhecer o manejo. Não adianta você chutar o que você vai fazer. Precisa ser conhecido o manejo. Isso daqui eu sei como é que faz. Outra coisa, o manejo precisa ser estudado. Você precisa entender como é que vai funcionar o manejo na hora que ele for aplicado, tá? O manejo precisa ser aplicado e analisado. E aí você precisa colocar ele para funcionar. E analisar se ele está dando certo, se foi legal para esse público, se desenvolveu, se empurrou o público para alcançar aquele eixo. Certo? Entendeu? Então o manejo é dentro disso, tá? Você precisa ter isso. O manejo não é você do nada
tirar da cartola uma brincadeira, porque às vezes ela nem vai adiantar para nada, nem vai levar para o eixo, nem vai ser muito produtiva, e pode ser muito louco, né? É aquela velha aula de professor de educação física, ele joga a bola e fala isso aí, forma time e brinca. Serve para quê? Vai desenvolver o quê, né? Então assim, é muito rasa, é muito pouco, é muito baixo. Então dá para você, dominando melhor, você consegue fazer um trabalho mais completo, tá? Então já tem que saber disso do manejo, tem que saber, agora você sabe. E aqui vem a coisa importante. Ó, vamos ver o manejo na prática. Em uma discussão calorosa, né? Uma discussão calorosa entre duas pessoas em um albergue, né? Então, tem uma discussão, tem duas pessoas em um albergue, elas estão discutindo calorosamente. O próximo passo de discussão calorosa é a galera sair no tapa e na porrada, na voadora. Então tá caloroso. E qual é o manejo nesse momento? O manejo é chamar apoio, você é educador social, chamar apoio, separar as partes, separar quem tá brigando, iniciar uma escuta direcionada, já separa, já vai escutando o que tá acontecendo e tal, com autoridade e com foco final na mediação. Você vai se impor, não, eu quero ouvir, fala pra mim, senão não vai resolver nada, né? Lógico, o tipo de abordagem vai muito do seu nível de autoridade e de relacionamento com o público, tá? Não vai meter no louco, não, que vocês podem se dar mal. Então, tem que ter uma relação. Lembra que eu falei sobre relações afetivas lá em cima? Guarda tudo que você está aprendendo aqui, que tudo se conecta, certo? Então, você vai fazer isso e com foco final na mediação. O foco final é separar para entender e resolver o problema, tá? Tentar resolver o negócio, que é mediar, tá? Foco final na mediação. Se necessário, intervenção física moderada, que é empurra para lá, puxa para cá, opa, acalmou e tal. Por quê? É uma situação calorosa, não é só bate-boca. O negócio toca aqui, já mexe ali, é um negócio que o bicho pode pegar. Primeira coisa que a gente vê é chamar apoio. Se você estiver sozinho, você pode virar saco de pancada também. Isso é um manejo. É o quê? O que fazer de forma prática nesses tipos de situação. Esse tipo de manejo serve para quase todo tipo de situação onde você tem discussões mais calorosas, com quase todo o público. Entendeu? Isso que é o legal. Aqui o que você está vendo no curso aqui, a maioria das coisas são ações práticas, manejos práticos. Aqui eu estou te mostrando no detalhe como é que funciona. Então, beleza, Eugênia. Temos uma situação, temos um manejo. Você entendeu? O que é você conhecer o manejo, então? Você saber que ele tem 80, 90% de chance de dar certo. Sucesso. É isso daqui, ó. Ali em cima nós temos o manejo, certo? Bonitinho. E embaixo, lembra que a gente falou que tem que estudar o manejo, tem que saber para que ele serve e qual vai ser o final dele? Aqui tem o estudo do manejo, olha só. Chamar apoio aqui é pois, tá? Tá errado, tá escrito pais, mas relevem. Chamar apoio, pois se trata de adultos, né? Onde a situação pode escalar, né? Então pode levar a uma briga física, aí você sozinho pode acabar sendo vitimado aí. Então, quer dizer, tem que chamar apoio. Se for necessário, um apoio da polícia mesmo, de uma instituição mais profissional, né? Então, você tem que chamar apoio. Então, olha só, quando você sabe que precisa chamar apoio numa situação dessa, é porque você sabe que isso pode escalar no nível que você não dá conta. Segundo, separar as partes para um local mais calmo, que é o manejo. Aí você vai entender. Fora dos estímulos relacionados à situação. Então tem um monte de estímulo. Vamos supor que tem um monte de gente agitando. Você tem que tirar de perto dessa galera. Espalha todo mundo, manda sair fora. Entendeu? Mandam pra lá, mandam pra cá, fecha a porta pra trocar ideia com ele. Porque isso tá estimulando aquele momento de desequilíbrio, de raiva, de tensão. Então não é de bobeira que você vai tirar a pessoa dali. E com certeza você aí já viu pessoas tentando resolver brigas, deixando todo mundo no mesmo local e às vezes tomando partido ou querendo dar bronca. Não é muito eficiente, é quase nada eficiente. Aqui a gente está fazendo uma forma mais eficiente possível, que é o quê? Você entender o manejo. E o que ele faz? Então você tirou a pessoa desses estímulos, né, que são relacionados à situação, para que o psicológico foque em outros elementos e abra espaço para a sua mediação.
A pessoa precisa estar num lugar melhor, mais arejado, isolado daqueles estímulos, para que agora ela consiga aos poucos dar atenção na sua mediação. Onde você calmou, esperou. Quando você achar que dá, você fala para mim o que está acontecendo. Porque eu vou te escutar, mas eu quero que você fale na manhã. Vamos trocar ideia na manhã. Ó, isso é uma forma de abordagem. Beleza, a pessoa tirou dos estímulos, a atenção dela está reconectando. Ó que interessante. Você entendeu por que você precisa conhecer manejo? E o porquê que você precisa conhecer e estudar o manejo, para que ele serve, certo? 3. Eu estou colocando todos os pedacinhos que está na frase, tá? Sem julgamento local. Sem julgamento local. Sem julgar. Você não está ali para julgar, para meter o pau. Tem que primeiro isolar, acalmar os ânimos e depois resolver a questão, tá? Porque aí você joga por uma mediação de conflito na conversa, na situação, tá? Não dentro do conflito. Sem julgamento no local. A dinâmica de resolução tem que ser levada para uma mediação em diálogo. É a melhor forma de se resolver. Tem que tentar levar para uma mediação de diálogo, certo? Isso, inclusive, amadurece as partes, tá? 4. Abrir espaço para uma escuta ativa e direcionada para que parte da motivação seja exposta e, ao mesmo tempo, alivie a tensão. Então, a escuta ativa ela vai ser eficiente para muita coisa. Como a gente viu ali, a escuta ativa ela é direcionada. Estou te ouvindo, você fala comigo, eu estou te ouvindo, eu quero saber o que aconteceu. Pode falar, eu não vou nem te interromper. Fala, vamos embora. Escuta direcionada para que parte da motivação seja exposta. Então, parte da motivação, o que aconteceu? Para que você consiga fazer com que a pessoa fale. O que aconteceu? Né? Acalmou ali, agora fala. Fala na ordem, fala legal, eu tô te ouvindo. Vamos, tá? Vamos lá. E ela vai conseguir expor aquilo, porque agora ela tem espaço, tem tempo, tá mais calma. Certo? Tá isolada. E ao mesmo tempo alivia a tensão. Então tirou daquela situação, deu espaço, ela viu que ela está tendo uma boa comunicação, que ela está sendo ouvida, que ela tem espaço de fala e ela vai falar. Então isso já vai trabalhar nesse esquema muito bom, tá? Com adolescentes daqui funciona mara, muito bom. Direcionar o indivíduo lentamente para o local adequado, dependendo a sua... por um lugar adequado. Agora, dependendo da sua autoridade, né, sobre ele, isso é feito com ordens diretas. Então, quando você vai levando as pessoas, você já tem que ter aquele feeling, um entendimento sobre qual é o teu nível de autoridade sobre o grupo ou sobre o indivíduo. Se você é capaz de fazer de uma forma mais direta, né, mais seca, sem muita firula, ou se você vai ter que ir trabalhando a mente devagarinho, tá? Então, você tem que ver o seu nível de autoridade, o seu nível de relação, para ver se você consegue falar, parou, ó, você vai pra lá, filho, depois nós troca ideia, depois a gente conversa, filha, tá bom? Ó, vai pra lá, me espera que eu já venho, me espera aqui, porque senão você não vai resolver nada. E aí você vai mediando. Isso vai do teu nível de relação. Mas isso aqui que a gente está vendo é direcionar o indivíduo lentamente para um local adequado, tá certo? Dependendo a sua autoridade sobre ele, vai ser feito de forma de ordens diretas e mais rápidas. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui o que o manejo está causando na situação. Olha que interessante, você está vendo por dentro do manejo. Pô, então o manejo é tudo isso aí que... Esse tipo de manejo, sim. E você já acabou de ter um manejo aí em mãos para lidar com situações de conflitos mais calorosas, tá? Então isso é bem interessante. Então, quer dizer, isso é o manejo. Tá? O que nós estamos vendo aqui? A gente viu um exemplo de situação, a gente viu um manejo, para você entender o quê? Exatamente isso daqui, ó. Como as atividades e os manejos levam os indivíduos e grupos para objetivos do serviço, né? Então você tem atividades e manejos, e esses manejos têm mecânicas. Você precisa conhecer as mecânicas do manejo, para saber se aquela mecânica realmente vai levar aquele indivíduo, aquele grupo ou aquela situação para aquele ponto final que você deseja. Você precisa entender isso. Você precisa levar para o ponto final, certo? E aí você precisa conhecer o manejo, tá? Por isso que o mais importante aqui, galera, é o manejo, é a dinâmica de atividade, é psicologia do desenvolvimento social, psicologia social, tá? É prática, porque o seu trabalho vai ser prático.
certo? Então é isso, tudo isso vai estar na apostila, não se preocupa. E agora a gente vai para os próximos vídeos, certo? É isso aí, vídeo longo, caraca, mas ficou bom, top. Agora você saiu daqui aprendendo o danado do manejo, tá? E é isso. Vamos lá, e com um detalhe, com esse esquema você consegue entender os manejos, tá? E lógico, no próximo curso avançado, que eu convido já você para fazer o curso, vai ter manejo um atrás do outro. Manejo, situação, manejo, estudo de caso, pau no gato, contexto, teoria, pau, manejo. Vai ser top, certo? É isso aí, até o próximo vídeo, tamo junto e até mais.